Hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro e o TVU Jornal está no ar. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição. Nós vamos atualizar os casos de coronavírus. Votuporanga registrou ontem 66 novos casos e mais um óbito confirmado para a doença. Vamos fazer um giro pela região para saber a situação em algumas cidades atendidas pela Santa Casa no tratamento contra o coronavírus. Neste sábado, a unidade de coleta de sangue estará aberta. Para doar, é preciso fazer o agendamento. Vamos ouvir ainda o educador financeiro Lucas Pena sobre a cédula de R$200 que entrou em circulação ontem. Hoje é quinta-feira e tem as vagas de emprego para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. No quadro Mais Verde, tem uma fruta inédita aqui na região, a Blackberry. Confira os detalhes dessas e de outras notícias a partir de agora no TVU Jornal. A Secretaria da Saúde registrou ontem aqui em Votuporanga 66 novos casos de coronavírus, totalizando 3.595 pessoas que testaram positivo para a doença. Também nesta quarta-feira, a pasta registrou um óbito confirmado para a Covid-19, sendo um idoso de 74 anos com comorbidades e que estava hospitalizado. O início dos primeiros sintomas foi registrado no dia 1º de agosto. Neste momento, Votuporanga contabiliza 68 óbitos confirmados para a Covid-19. Vamos agora fazer um giro na nossa região para saber a situação de cidades aqui do Noroeste Paulista. A Secretaria de Saúde de Valentim Gentil registra, no total, 534 casos confirmados para a Covid-19, sendo 476 pacientes curados, 51 em monitoramento e tratamento domiciliar, 2 pacientes internados em UTI e 5 óbitos registrados. Em Sebastianópolis do Sul, tem 56 casos confirmados para a Covid-19, sendo 49 curados. Suspeitos são 4 casos e a Secretaria de Saúde, o setor de saúde, não registra óbitos em Sebastianópolis do Sul, não tem registrado óbitos. No último boletim divulgado pela Prefeitura de Floreal, são 40 casos confirmados para coronavírus, sendo 34 curados. Floreal registra 2 óbitos confirmados para a doença. Cidade ali do lado, Magda, tem confirmados 41 casos para a doença, dos quais 37 estão curados. Suspeitos são 6. Magda registra 2 óbitos confirmados para a Covid-19. Vamos agora a Cosmorama, O município possui 274 casos confirmados para a Covid-19, sendo 235 curados. Em investigação em Cosmorama, são 11 e o município registra ainda 13 óbitos confirmados para a doença. Essas cidades possuem como referência em saúde, especialmente para o tratamento da Covid-19, a Santa Casa de Votuporanga. Nós vamos atualizar também a ocupação do hospital, lembrando que é de pacientes com ou suspeita de coronavírus. Na UTI são 14 pacientes confirmados, sendo 10 em uso de respiradores. Em ala são 12 pacientes, sendo 8 confirmados e 4 suspeitos. A Santa Casa registrou ontem 8 altas hospitalares e um óbito, que foi o paciente aqui de Votuporanga. A gente ainda lembra, que a campanha de vacinação contra a influenza, que é uma das medidas de prevenção contra o coronavírus, foi prorrogada até o dia 30 de setembro para toda a população. Então, toda a população deve procurar a unidade de saúde. Todas as unidades de saúde estarão abertas das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, para atendimento.
é importante levar a sua carteirinha, né, sua caderneta de vacinação. Se não tiver, não tem problema também, mas é só para atualizar mesmo. Então, até o dia 30 de setembro, para toda a população, a campanha de vacinação contra a influenza. Horários, então, das 7 da manhã às 5 horas da tarde, em todas as unidades de saúde, sendo que algumas ainda trabalham com horário estendido, horário do trabalhador. Então, atenção, procure a unidade de saúde mais próxima. Ainda falando em saúde, sabia que você pode salvar vidas sendo voluntário de doação de sangue? Pois é, este gesto de amor ao próximo dá esperança de vida e saúde a muitas pessoas e concede novas oportunidades também de recomeçar. A Agência Transfusional da Santa Casa está precisando de doações. O hospital necessita atualmente com urgência de todos os tipos, principalmente o O positivo e negativo e A positivo. Só para a gente ter uma ideia, são feitas em média 450 transfusões por mês. A gente lembra que Votuporanga possui a unidade de coleta e nós vamos saber agora como faz para doar. Aqui na tela a gente acompanha, então quem pode doar? Pessoas que estão bem de saúde, que tenham entre 16 e 69 anos, os homens devem pesar mais de 50 quilos e as mulheres mais de 51 quilos. O que você precisa levar no dia da doação? Um documento oficial com foto, pode ser o RG, sua carteira de motorista, sua habilitação. E é importante levar também o nome das medicações que você usa. Nos dias e horários, às terças-feiras, toda terça-feira à tarde, das 3 às 6 horas, toda quinta-feira de manhã, das 8 às 11 horas, hoje foi dia, e todo primeiro sábado do mês, das 8 às 11 da manhã. Às terças e quintas-feiras não é necessário agendamento, mas no sábado sim. Então, neste próximo sábado, primeiro do mês, a unidade ficará aberta das 8 às 11 da manhã e você faz o agendamento pelo telefone 3423-2986, DDD é o 17 3423-2986 ou 98116-7145. A unidade de coleta de sangue aqui em Votuporanga fica na rua Antônio Galera Lopes, próximo ali, anexo ao mini hospital do Pouso Bom. Então, se você tiver interesse, já entre em contato para reservar a sua vaga neste sábado. E a gente muda de assunto agora porque o Banco Central apresentou ontem a nova cédula de R$200 que passa a ter valor legal imediatamente e começa a circular conforme a demanda. Ao todo, serão disponibilizadas 450 milhões de unidades da nota até o fim deste ano. Para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a introdução da nova cédula era fundamental para evitar um eventual desabastecimento do papel moeda frente ao aumento da demanda por dinheiro em espécie, melhor dizendo, desde o início da pandemia do novo coronavírus. A cédula de R$200 traz cores cinza e sépia predominantes e homenageia o lobo-guará, animal típico da fauna do Cerrado brasileiro e é atualmente ameaçado de extinção. A nota tem o mesmo formato e dimensões da cédula de R$20. A decisão de manter o mesmo formato, segundo o Banco Central, é para melhor adaptação aos caixas eletrônicos e demais equipamentos automáticos, que aceitam e fornecem cédulas de dinheiro. O educador financeiro Lucas Pena, a pedido da nossa produção, encaminhou um vídeo para a gente falando sobre essa nova cédula. Vamos acompanhar o que ele disse. Olá pessoal da TV e Rádio Unifev, Lucas Pena aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a cédula de R$200 que entra em circulação esta semana. Nós temos o Banco Central que trouxe essa medida da cédula de R$200, já estavam estudando ela até pela questão de diminuir o custo de impressão de cédulas, tá? Aceleraram o processo de implantar e colocar em circulação a cédula de R$200 pela questão do impacto da pandemia, onde a população acabou guardando mais dinheiro, o que eles chamam de entesouramento, que é diminuir
o dinheiro circulando no país. Então, com toda essa questão da pandemia, o Banco Central anuncia a cédula de R$200. Pontos negativos da cédula, tá? Tudo bem que os pontos positivos a gente pode observar por essa questão de diminuição, né, no gasto de impressão de novas cédulas, porém os pontos negativos são vários, tá? O primeiro que a gente traz com essa questão é a corrupção. Então, enquanto você tem países mais desenvolvidos, a Índia cortando de fato a cédula, cortando de fato o dinheiro em papel, trazendo mais a tecnologia a favor da população, diminuindo e combatendo assim a corrupção, o país vai andando, né, o Brasil vai andando na mão ao contrário, trazendo uma nota maior, onde vai facilitar mais, né, ali a questão de corrupção, vai favorecer a corrupção, onde isso só prejudica a população. Esse é o primeiro e principal ponto negativo que eu vejo pela questão da cédula. Sem falar que o quão, né, era difícil você já trocar uma nota de R$100, para quem tem comércio em Votuporanga pode falar isso, o quão o empreendedor, né, o empresário, o comerciante fica com medo de trocar uma nota falsa de R$100, a chegada da nota de 200 pode trazer ainda mais uma cautela e até um preconceito na troca de notas de R$200, que inclusive em Madureira, só para vocês terem noção, no Rio de Janeiro, já tinha nota falsa de R$200 circulando, sendo que a nota nem tinha, né, o Banco Central nem tinha liberado a nota para a circulação. E isso também demonstra pra gente o quão a inflação está presente na nossa vida, já que nós temos, não que a nota vai gerar inflação, tá pessoal? Deixa isso claro. A nota, ela demonstra o quão a gente vai perdendo poder de compra com os anos, tá? Porque aquele produto que você comprava 5 anos atrás com uma determinada quantia de dinheiro, hoje você precisa de mais, né? Você precisa de uma quantia maior de dinheiro para comprar o mesmo produto. Então a gente vê o quão a inflação está presente sim nas nossas vidas. Então, para mim, a chegada da nota de 200 simplesmente ela vem como algo trazendo mais pontos negativos do que positivo para a nossa população. Eu sou Lucas Pena e bati esse papo hoje com o pessoal da TV e Rádio Unifev. Muito obrigado. E como o Lucas disse, a nota de R$200 pode dificultar ainda mais na hora do comerciante dar o troco. Muita gente já tem, digamos que, este problema, né? Porque muita gente prefere pagar com o cartão de débito e crédito. Alguns estabelecimentos estão oferecendo brindes para quem for trocar moedas, por exemplo. Nós vamos acompanhar mais detalhes na reportagem. Você já deve ter ouvido a expressão "o dinheiro sumiu da praça". E não é que sumiu mesmo. O comércio está tendo dificuldades para conseguir moedas para troco. O barulho da máquina de contagem está cada vez mais raro. E as gavetas dos caixas estão cada vez com menos moedas. Esse supermercado, por exemplo, precisa, em média, por dia, de R$600 de moedas para troco. Só que eles estão conseguindo só 200. E para incentivar a circulação de moedas, cada cliente que traz até a loja R$150 leva para casa um brinde. Eu acho que o pessoal acaba deixando muito moeda em casa, né? Pela dificuldade de levar, de trazer, e aí acaba ficando muito nas casas das pessoas. Para a gente incentivar a troca de moeda, a cada R$150 a gente dá um brinde para o cliente, algum produto que é fabricação nossa. Nesta farmácia, a solução também foi fazer promoção, mas mesmo assim, tá difícil conseguir troco. Já faz um tempo que está bem difícil de conseguir, né? Aqui no caso a gente precisa diariamente de mais ou menos umas R$150 de troco, né? E estamos conseguindo na faixa de 90 só. E aí a gente não tem muito o que fazer, tem que arredondar preço ou então fazer promoção, onde a pessoa desconta R$20 de moeda com a gente e recebe um esmalte de brinde, né? Essa é uma das soluções. Agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir tem as vagas de emprego para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Tem ainda a dica do quadro Mais Verde, que hoje vai falar sobre uma fruta inédita aqui na região, a Blackberry. Continue com a gente, o TVU Jornal volta já.
Hoje é quinta-feira e é dia de saber sobre as vagas de emprego para Votuporanga e região. Vamos acompanhar então aqui no quadro. A Santa Casa está com vagas abertas para auxiliar de limpeza, técnico e auxiliar de enfermagem e enfermeiro. Os interessados podem entrar no site santacasavotuporanga.com.br para enviar o currículo ou encaminhar no e-mail trabalheconosco@santacasavotuporanga.com.br. Se tiver alguma dúvida, tem o telefone para contato. Anota aí, 3405-9133, lembrando que o DDD é 17. Há mais vagas disponíveis para Votuporanga, para vendedor e marceneiro. Os interessados devem enviar currículo para emprego@acvnet.com.br. Também aqui na nossa região, em Jales, há vagas para operador de crédito. Em Rio Preto, para web designer, e para Votuporanga, a vaga para almoxarife, auxiliar de corte e dobra, auxiliar de produção, chefe de expedição e vendedor. Para quem quiser mais informações, tem o telefone para contato. É o 3422-5968 ou 99705-9991. E também em Valentim Gentil, na nossa região, a vaga para ajudante geral, tapeceiro de estofados, faturista, operador de seccionadora, soldador, encarregado de expedição e auxiliar de mecânico. Quem se interessou, por uma dessas vagas, deve enviar o currículo no e-mail acivg@acivg.com.br. Vamos agora à nossa previsão do tempo. A quinta-feira não será diferente dos últimos dias, O sol brilha forte, a umidade do ar continua registrando baixos índices, especialmente nas horas mais quentes do dia, e nós vamos conferir as temperaturas para hoje. Em Cosmorama, variam entre 19 e 34 graus. Em Meridiano, a mínima é 19 e a máxima de 34 também. E aqui em Votuporanga, é claro, fica um pouquinho mais quente. Os termômetros variam entre 19 e 35 graus. Neste momento, a temperatura é de 34 graus. A umidade do ar neste momento é de 20%, número abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 60%. Então, vamos redobrar os cuidados com a hidratação. Quinta-feira também é dia do nosso quadro Mais Verde, com dicas de cultivo, jardinagem e muito mais. Hoje nós vamos conhecer uma plantação inédita da fruta Blackberry aqui em Votuporanga. Vamos acompanhar. Oi, gente! Hoje é quinta-feira, dia do quadro Mais Verde. Olha só, hoje tem uma dica muito bacana. Você já ouviu falar daquela frutinha Blackberry? Então, olha só, hoje a dica é sobre ela. Você vai conhecer um pouquinho sobre essa fruta, que não é comum aqui na nossa região, mas um produtor, o Evandro, vai falar para você, vai mostrar e você vai conhecer agora no quadro Mais Verde. Evandro, seja bem-vindo aqui no nosso quadro. Obrigado, Júlia. Para dar início, fala um pouquinho como que é o cultivo dessa fruta, quais os benefícios? Bom, Júlia, como você disse, é uma fruta diferente, Ela não é comum aqui na nossa região. Já faz alguns anos que a gente vem pesquisando sobre essa fruta e a gente encontrou um viveiro, no Rio Grande do Sul, onde a gente adquiriu as primeiras mudas. Nós adquirimos inicialmente 500 mudas, das espécies desenvolvidas pela Embrapa, que são das espécies Tupi e Xingu. Interessante que elas recebem nomes indígenas, que as pesquisas elas homenageiam as tribos do nosso país. E a gente plantou aqui, a nossa propriedade fica aqui em Álvares Florence, e dessas 500 mudas a gente já chegou a 1000 plantas. E esse ano, por volta aí do mês no início da primavera praticamente, essas plantas elas vão produzir. E é um espetáculo de flores, de aromas, de cores, e sabores que essas frutas têm. É uma fruta que ela tem vários benefícios, para a saúde. Então as pessoas podem consumir ela in natura, pode consumir ela desidratada, até o chá das folhas ele traz benefícios para a saúde. Então a nossa ideia é produzir para que as pessoas conheçam,
né, essa fruta inédita aqui na nossa região. A gente tem registros que essa fruta ela é produzida na Serra da Mantiqueira, né, ali na região de São Bento do Sapucaí, e a grande produção dela é na região sul, né, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui na nossa região nós somos o único produtor dessa fruta. Ela lembra um pouco, é um tipo de amora, ela lembra a amora, como que é? Isso, boa pergunta. Todo mundo conhece a amora caipira, né? Aquela amora que ela dá em árvores, né? Ela cresce através de uma árvore. Como vocês podem ver, essa espécie de amora que nós temos aqui é uma amora arbustiva. Ela se assemelha muito a uma roseira, né? Então assim, ela dá, parece cachos de morango, né? Então ela dá o botão, do botão ela dá a flor e da flor ela vem os frutos. Esses frutos eles são pequenas bagas, né, que se juntam e aí ela da coloração verde ela passa para o rosa, do rosa para o vermelho e ela chega na coloração preta. Blackberry, traduzido para o português, é amora preta. E aqui na nossa propriedade nós temos 4 espécies de amora preta que as pessoas vão poder conhecer pela primeira vez através do seu programa. E ela tem espinhos, né? Olhando aqui, ela tem bastante espinho. Isso, vocês podem ver que o caule dela é bastante, né, perfilado de espinhos. É uma planta aparentemente de clima frio, só que por esse perfilamento de espinhos, ela resiste muito bem e está se adaptando aqui na nossa região, aqui na nossa propriedade. Evandro, as pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer pela primeira vez essa fruta aqui na nossa região, que é um cultivo raro aqui, né? Dá certo aqui na nossa região. E para conhecer pessoalmente, o que o pessoal pode fazer? Isso mesmo, Júlia. Pela primeira vez, né, a gente está divulgando, né, esse tipo de fruta, né? Ela se enquadra no segmento de frutas vermelhas. Então, seu programa está trazendo isso com exclusividade, né, para todos os telespectadores. E a gente está preparando a plantação para que assim que a colheita comece, né, a gente acredita aí que no início da primavera, de setembro para outubro, a ideia é abrir a propriedade para as pessoas virem colher, virem experimentar e conhecer essa fruta. E como você mesmo disse, ela é muito benéfica para a saúde e as pessoas podem consumir ela in natura, fazer geleias, fazer sucos, né, vitaminas. E o aspecto, a aparência dela é muito bonita, né? Vocês vão ver através das flores, dos botões e da própria fruta mesmo, né? Gostaria de agradecer a oportunidade de divulgar, né, isso para o teu público e a gente vai estar de portas abertas aí para conhecer e trazer as pessoas para conhecer e entender um pouco mais sobre essa fruta. Evandro, olha, muito bacana. Tenho certeza que o público de casa também achou bacana e isso para mim foi muito esclarecedor e novidade, que eu não conhecia essa fruta, viu? Parabéns! Obrigado, eu que agradeço e assim que a gente estiver com a produção, a gente espera que vocês voltem de novo para mostrar aí a produção, a florada e os frutos. Com certeza, muito obrigada. Gente, e eu espero que vocês tenham gostado, conhecido aí essa novidade e até semana que vem. Um beijo, até lá! A gente muda de assunto novamente, vamos falar sobre esporte aqui no TVU Jornal. Josiano traz pra gente as principais notícias do mundo da bola. Josiano, boa tarde. Olá, Stephanie, boa tarde para você e para todos que acompanham a primeira edição do TVU Jornal. Vamos falar de esporte a partir de agora, porque o Campeonato Brasileiro chegou à sua 7ª rodada nesta quarta-feira, com os primeiros jogos, e alguns torcedores paulistas estão um pouquinho decepcionados com o rendimento dos times. O Corinthians animou a torcida vencendo o jogo de forma emocionante. Aos 45 minutos do segundo tempo fez o gol 2-1 contra o Goiás, venceu o Corinthians e dá um alívio nesse momento aí depois da perda do título paulista para o Palmeiras, derrota no Clássico para o São Paulo. Então o Corinthians venceu por 2-1. Outros paulistas em campo com empates. O Palmeiras empatou com o Bahia e o torcedor está pegando no pé do treinador Luxemburgo, né, que não tem conseguido boas atuações após o início do Campeonato Brasileiro.
no geral, os jogos do Palmeiras têm sido bem fracos. E também, ontem, o Santos empatou com o Vasco da Gama em 2-2. O Red Bull Bragantino jogou fora de casa contra o Atlético Paranaense, empatou em 1-1. Também outro resultado desta quarta-feira, o Flamengo fora de casa venceu o Bahia por 5-3. Empate entre Botafogo e Coritiba 0-0. O Corinthians, como eu disse, venceu o Goiás por 2-1. Fluminense e Atlético Goianiense, o jogo ficou empatado 1-1. E na abertura da rodada, o clássico cearense, o Ceará venceu o Fortaleza por 1-0. Campeonato Brasileiro, a 7ª rodada, que prossegue nesta quinta-feira com os jogos Grêmio e Sport Recife, partida que será realizada às 7 horas da noite. E também Atlético Mineiro e São Paulo às 8 da noite. É o Brasileirão que aos poucos vai engrenando, sem público ainda, mas importante que a bola não pode parar. Então tem jogos então nessa quinta e claro, vem mais pela frente aí no final de semana. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Josiano. E assim a gente encerra o TVU Jornal desta quinta-feira, desejando uma excelente tarde para você. E o nosso encontro já está marcado para amanhã, hein? Ao 12:30 aqui no TVU Jornal. Até lá!